Salmos 23, 91 e 35. Veja Deus agir quebrando toda inveja, maldição e perseguição. Tudo o que está acontecendo à sua volta pode parecer um caos, mas e se nada disso fosse acaso? E se existisse uma ordem silenciosa por trás da dor, das perdas, dos ataques espirituais e das noites em que você se sente completamente só? Há momentos em que a vida parece um campo de batalha invisível e você sente que algo te observa, te testa, te desgasta. É como se forças que você não consegue nomear estivessem tentando roubar a sua paz, minar a sua fé e apagar o seu propósito. Mas existe um caminho seguro no meio dessa guerra. E ele começa quando você compreende que a fé não é apenas um refúgio, é uma arma. Não uma arma feita de raiva ou gritos, mas de sabedoria e discernimento. O mundo espiritual responde à ordem, não ao desespero. E há palavras que, quando pronunciadas com consciência e fé, movem dimensões inteiras. Essas palavras foram deixadas em forma de salmos, não apenas como poesia antiga, mas como códigos espirituais de proteção e libertação. Hoje, vamos abrir 3 desses códigos. O Salmo 91, o escudo contra as trevas. O Salmo 23, o mapa da alma que precisa reencontrar seu caminho. E o Salmo 35, a espada da justiça divina que desfaz toda a armadilha e confronta o que tenta te destruir. Você não vai apenas ouvir uma oração, vai atravessar um processo de clareza, fé e reconstrução espiritual. O que você vai sentir não é sugestão, é consciência, é o reconhecimento de que Deus nunca se afastou, apenas esperou o momento em que você parasse de fugir da própria luz. Cada versículo que será pronunciado é uma resposta à confusão interior, uma reorganização do que parecia perdido. É o encontro entre a filosofia da razão e a sabedoria da fé. Porque crer não é cegar-se. Crer é ver com os olhos da alma aquilo que a mente ainda não entende. E agora que você chegou até aqui, não há retorno. O que será dito a seguir tem o poder de dissolver a névoa espiritual que te cerca. Feche as distrações, concentre-se. Este é o instante em que sua alma começa a lembrar quem é. Há uma lógica profunda por trás da fé, e o Salmo 91 é a demonstração mais clara disso. Ele não é um amuleto para ser repetido mecanicamente, mas um código de realinhamento entre a mente e o divino. Quando a razão e a fé entram em harmonia, a alma se torna inatingível. O que muitos chamam de proteção espiritual é, na verdade, a consequência natural de uma consciência desperta, capaz de compreender que o mal não reside fora, mas nas brechas da mente que duvida. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa frase não é um pedido, é uma afirmação de estado. Habitar no esconderijo é viver num nível de percepção em que o medo perde o domínio. O medo é a energia que alimenta as trevas. É o ruído que confunde a razão e enfraquece a fé. Quando o coração se acalma e a mente reconhece a presença divina como uma força constante, o mal simplesmente não encontra espaço para agir. Observe. Não é o inimigo que se afasta de quem confia, é quem confia que se eleva acima do alcance dele. A fé lúcida cria um campo mental e espiritual impenetrável. Não é fuga da realidade, é domínio sobre ela. E esse domínio começa na decisão de confiar, mesmo sem compreender completamente. O verdadeiro refúgio não está num lugar físico, mas num estado de consciência. Cada palavra do Salmo 91 é uma estrutura lógica da fé aplicada. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ao pronunciar isso, você reorganiza o pensamento e o sentimento em direção à estabilidade espiritual. É quase um exercício de filosofia divina, substituir o caos da dúvida pela clareza da presença. A mente se torna lúcida, o coração se torna calmo
e o corpo inteiro responde com serenidade. Aquele que vive com medo das forças invisíveis ainda não entendeu que a luz interior não pode ser ameaçada por nenhuma sombra. A escuridão não tem poder próprio. Ela apenas ocupa o espaço que a ausência de fé permite. Quando o espírito se recorda de quem é, o mal não precisa ser enfrentado, apenas cessa de existir na percepção. O Salmo 91, portanto, é uma ciência espiritual travestida de oração. Ele ensina que a proteção divina não é um favor, mas um estado de consciência desperta. É o ponto onde a fé deixa de ser crença cega e se torna percepção da verdade. Quem habita nesse esconderijo não foge do mundo, apenas caminha nele sem se perder. Há momentos em que o silêncio de Deus é o teste mais profundo da fé. É nesse vazio que o Salmo 23 se torna um mapa. Ele não fala apenas de um pastor que guia suas ovelhas, mas de uma mente que aprende a caminhar entre a dúvida e a confiança. O ser humano moderno se perde na própria pressa, confunde movimento com propósito e chama de progresso aquilo que apenas o afasta de si mesmo. O Salmo 23 é o retorno, é o lembrete de que não é a força que conduz, mas a rendição lúcida ao fluxo divino. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase é uma declaração de suficiência, um ponto de equilíbrio entre o raciocínio e a fé. Quando a alma entende que tudo o que falta fora é reflexo do que ainda não foi reconhecido dentro, o desespero cede lugar à serenidade. A mente cartesiana busca controle, a mente espiritual busca compreensão. E quando ambas se encontram, surge o verdadeiro descanso. Deitar em verdes pastos é mais do que imagem pastoral, é metáfora para a mente que enfim repousa das comparações, das expectativas e da luta interna. Guiar-se por águas tranquilas é permitir que o próprio ritmo da vida se torne oração. O corpo vive no tempo, mas o espírito habita na eternidade, e é por isso que o Salmo 23 transcende a religião e toca o raciocínio puro. Ele ensina que o equilíbrio é o maior sinal de fé. Quando diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O texto revela o segredo da coragem espiritual. A sombra é apenas a presença da luz bloqueada por algo que ainda não foi compreendido. O medo nasce da ignorância e a confiança nasce da clareza. Ao caminhar com o pastor, a mente descobre que o perigo não está no vale, mas na percepção limitada que insiste em enxergar o vale como fim e não como passagem. O Salmo 23 é um tratado sobre a autogestão da alma. Ele mostra que a fé verdadeira não ignora o medo, mas o dissolve pela compreensão. Quando o ser humano compreende que não há separação entre o que é espiritual e o que é racional, ele deixa de buscar Deus no céu e passa a reconhecê-lo em cada gesto, pensamento e decisão. Assim, o caminho da fé se torna também o caminho da lucidez. A mente que encontra o pastor não precisa de sinais externos, porque já vive no centro da direção divina. O Salmo 23 é o diálogo entre a alma que se perdeu e a sabedoria que a conduz de volta para casa. E esse retorno não é místico, é lógico. Toda criatura encontra paz quando aceita que não há outro guia além da verdade. O Salmo 35 não é apenas uma oração de defesa, é um manifesto de consciência contra a injustiça que ultrapassa o visível. Ele fala ao coração de quem foi traído, caluniado ou esquecido e revela o princípio filosófico que separa a vingança humana da justiça divina. Quando o espírito se alinha à razão e reconhece que a justiça verdadeira não depende do tempo, mas da ordem invisível que governa todas as coisas, nasce a serenidade do justo. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Essa não é uma súplica por guerra, é um pedido por ordem. Davi não está clamando por destruição, está pedindo que o equilíbrio seja restaurado.
A filosofia ensina que toda causa gera um efeito e que a harmonia do universo é o resultado da reparação constante. O Salmo 35 é o eco espiritual desse mesmo princípio. O mal se destrói pela própria estrutura e o bem permanece porque é coerente com a verdade. Quando alguém se entrega à justiça de Deus, abdica da necessidade de provar, reagir ou se justificar. Esse é o ponto mais alto da fé racional: confiar sem se anular, perdoar sem se calar. A vingança alimenta o ciclo do desequilíbrio, mas a entrega consciente o interrompe. O Salmo 35 é o momento em que o guerreiro abaixa a espada física e ergue a espada espiritual, o discernimento. Em um mundo onde a voz mais alta é confundida com a razão, o Salmo 35 ensina o poder do silêncio direcionado. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha alma. É o colapso do falso poder diante da verdade. Nenhum ataque prospera contra quem age em retidão, porque o universo não sustenta o que é incoerente. Essa é a base lógica da justiça divina. Tudo o que nasce do desequilíbrio retorna a ele até que seja transformado. Por isso, o Salmo 35 é também um espelho. Ele não apenas pede proteção, ele exige reflexão. Quem busca a justiça de Deus precisa primeiro purificar a própria intenção. A oração não é um escudo para o ego, é um contrato de lucidez. O que se pede ao céu deve se praticar na terra. E quando essa coerência é alcançada, a batalha cessa, não por vitória, mas por transcendência. O Salmo 35 não ensina a vencer inimigos, mas a dissolver o conflito. É a prova de que fé e razão, quando se unem, transformam dor em sabedoria e perseguição em propósito. Nesse ponto, o crente deixa de ser vítima e se torna a causa da própria paz. A oração não muda Deus, muda quem ora. Essa é a verdade que a mente desperta precisa compreender para que a fé deixe de ser expectativa e se torne experiência. Quando a alma se eleva através dos salmos, não está tentando convencer o divino a agir, está permitindo que o divino se manifeste através dela. Cada palavra pronunciada, quando consciente, reorganiza o campo mental, emocional e espiritual. É assim que a realidade se alinha com a fé, de dentro para fora. Os antigos sabiam que o verbo tem poder criador, mas o que realmente ativa esse poder é o estado de consciência em que ele é proferido. Orar com medo é implorar. Orar com clareza é decretar. A diferença está no ponto de partida. Quando a mente se posiciona na certeza da presença de Deus, o corpo se torna templo e a palavra se torna lei. O mal, a inveja e a maldição não desaparecem porque foram expulsos, mas porque não encontram mais morada na frequência do pensamento que se reconectou à verdade. A oração é, portanto, um exercício de autogoverno. É o instante em que a criatura se recorda de que foi criada à imagem do Criador e que toda vez que pronuncia com fé, participa da própria criação. O homem que ora não está pedindo que o mundo mude, está mudando o modo como o vê. E é isso que transforma o mundo. Fé sem consciência é superstição. Consciência sem fé é orgulho. Somente a união das duas produz sabedoria. Quando a oração alcança esse nível de lucidez, a pessoa deixa de buscar sinais e passa a reconhecer os sinais que sempre estiveram ali. O vento se torna resposta. O silêncio se torna direção. E até a espera se torna sagrada. O que era desespero se converte em discernimento. O que antes parecia injustiça passa a ser entendido como processo. A fé madura não é barulhenta, é firme, não precisa de provas, apenas permanece. Assim, quem ora não tenta mais se proteger do mundo, aprende a caminhar nele com a consciência de quem sabe que está guardado. As forças espirituais não o intimidam, porque ele agora as compreende. A luz não discute com a escuridão, apenas a dissipa. Essa é a essência da oração transformada em realidade.
um pensamento claro, sustentado pela fé que já entendeu que tudo o que se pede a Deus é, na verdade, o que ele sempre esperou que fosse reconhecido. A mente humana busca controlar tudo o que teme. Esse é o instinto que cria a ansiedade, o medo e a resistência às mudanças. Mas a fé não nasce no controle, nasce na entrega. A entrega não é desistência, é lucidez. É o momento em que a alma reconhece que não pode alterar o curso da vida pela força, mas pode transformá-lo pela confiança. O segredo espiritual que poucos compreendem é que o poder se manifesta quando o controle é solto. O que se segura por medo, apodrece. O que se entrega por fé, floresce. Deus não exige sacrifícios, exige confiança. O ser humano confunde entrega com perda, mas quem se entrega ganha visão. Quando a mente se aquieta e diz, seja feita a tua vontade, ela não abdica do raciocínio, ela o purifica. O desejo deixa de ser capricho e se torna direção. A fé, nesse ponto, deixa de ser sentimento e se transforma em princípio ativo. Tudo o que é entregue a Deus retorna transformado, porque passa a obedecer a uma ordem maior, invisível aos olhos, mas perceptível ao coração. A entrega é o ápice da razão iluminada pela fé. É o instante em que o ego se cala e a alma começa a ouvir. O que parecia castigo se revela como cura. O que parecia perda se revela como libertação. É nesse ponto que o crente deixa de pedir para ser poupado e começa a pedir para ser lapidado. Porque entende que o sofrimento não é punição, é processo de clareza. A dor não vem para punir, vem para limpar o olhar e torná-lo mais verdadeiro. Entregar-se é permitir que Deus atue sem interferência. É deixar de tentar entender o porquê de tudo e passar a perguntar o para quê. Aquele que se entrega deixa de ser vítima do destino e passa a ser instrumento da providência. A fé torna-se movimento natural da alma, que age com confiança, fala com autoridade e caminha com serenidade. A entrega é o portal entre o humano e o divino, o ponto onde a vontade pessoal se alinha com a sabedoria eterna. E quando essa entrega é verdadeira, a vida deixa de ser batalha e se torna jornada. Nada é perdido, nada é desperdiçado. Tudo o que acontece passa a ter propósito. O controle cessa, mas o sentido surge. É nesse ponto que a fé amadurece e a alma finalmente descansa. Depois que a alma atravessa o medo, a dúvida e a entrega, algo silencioso acontece. A luz retorna. Não é um brilho externo, mas uma clareza interior. É como se a mente, antes envolta em ruído e confusão, agora respirasse dentro de um campo sereno. Essa luz não vem de fora, ela sempre esteve ali, sufocada pelas crenças que limitavam a percepção. Quando o espírito reencontra essa centelha, ele compreende que Deus nunca se afastou, apenas aguardava que o coração estivesse pronto para vê-lo sem intermediários. Essa é a restauração verdadeira. Não a que muda as circunstâncias, mas a que transforma o olhar. O mesmo problema que antes provocava medo, agora se torna oportunidade de fé. A mesma perda que parecia castigo se revela como libertação. O mesmo silêncio que antes parecia abandono agora é presença. A luz divina não elimina a sombra, mas a torna compreensível. E o entendimento é a forma mais alta de proteção. Quem é restaurado pela fé não volta a ser o mesmo, porque agora entende a diferença entre reagir e responder. Reagir é agir sob influência. Responder é agir sob consciência. A fé consciente não promete ausência de dor, promete força para atravessá-la. Essa é a sabedoria dos que vivem no esconderijo do Altíssimo. Não se trata de fugir das tempestades, mas de se tornar inatingível dentro delas. A restauração é o ponto em que a fé se torna conhecimento. O coração deixa de apenas crer e passa a compreender. É o momento em que a oração se converte em estado permanente de comunhão.
O ser humano que alcança essa luz percebe que não há distâncias entre ele e Deus. Há apenas camadas de ruído que foram dissolvidas pela entrega e pela lucidez. Quando essa luz desperta, ela se manifesta no olhar, nas palavras e nas escolhas. O ambiente muda, não por milagre, mas por sintonia. Tudo o que vibra em desordem se afasta naturalmente. Tudo o que vibra em paz se aproxima. É o cumprimento da promessa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que o Salmo descreve como proteção é, em essência, o estado daquele que se reconciliou com a própria verdade. A luz que restaura é o ponto final e o recomeço. O fim do medo, o início da sabedoria. A certeza de que não há escuridão capaz de vencer quem carrega dentro de si o reflexo do Criador. Há uma justiça que não precisa de palavras, apenas de tempo. Ela não se impõe pela força, nem responde à pressa dos que clamam por imediatismo. É uma justiça que age no invisível, ajustando o que o olhar humano não alcança. O Salmo 35 é o retrato dessa lei divina em movimento, uma lei que não precisa de testemunhas porque é executada pela coerência. O que nasce do engano se destrói por si mesmo, e o que é sustentado pela verdade permanece, mesmo quando tudo parece contra. Deus não ignora as injustiças, apenas as corrige de forma que o ser humano ainda não compreende. Enquanto o homem exige prova e reparação, o divino trabalha em silêncio, deslocando peças, alterando caminhos, revelando intenções. Nada escapa ao olhar da justiça eterna. E tudo o que acontece cumpre uma função pedagógica, ensinar o espírito a confiar, mesmo sem entender. O tempo é o tribunal de Deus, e a paciência é o altar onde a verdade se revela. A justiça divina não humilha o injusto, apenas o confronta com o reflexo de seus próprios atos. Essa é a diferença entre castigo e correção. O castigo busca punir, a correção busca despertar. E é por isso que o justo, mesmo ferido, permanece de pé. Aquele que confia na verdade não precisa se defender, porque o tempo se encarrega de falar por ele. O silêncio do justo é mais poderoso que o grito do enganador, porque o silêncio é a linguagem da certeza. O Salmo 35 não é uma vingança disfarçada de fé, é um lembrete de que nada que nasce no desequilíbrio pode durar. A justiça de Deus é lenta apenas para quem não compreende sua profundidade. Ela não se move pela pressa humana, mas pela exatidão da necessidade espiritual. Cada atraso aparente é uma preparação. Cada silêncio é um gesto de construção. E cada injustiça é uma lição que, mais cedo ou mais tarde, transforma o ofendido em testemunha e o ofensor em aprendiz. Confiar na justiça divina é o exercício mais elevado da razão e da fé. É reconhecer que o universo não erra, apenas responde. Tudo o que é feito retorna ao seu ponto de origem, e o bem, quando parece derrotado, está apenas sendo lapidado. Essa é a certeza que mantém o coração firme. Nada é perdido, tudo é devolvido no tempo certo. Quando o barulho cessa e a alma já não tem mais o que pedir, surge o verdadeiro encontro com Deus. O silêncio não é ausência, é presença concentrada. Ele revela o que as palavras tentam esconder, o estado puro da fé. O homem acostumado a buscar respostas imediatas teme o silêncio, mas é nesse intervalo que o divino fala de forma mais clara. O silêncio é o idioma do espírito, o som daquilo que não precisa de prova. O mundo moderno ensinou que quem se cala é fraco, mas o espírito desperto entende que o silêncio é a forma mais alta de sabedoria. O Salmo 23 já dizia que a alma é guiada a águas tranquilas, e essas águas são o símbolo do silêncio interior. Quando o coração aprende a repousar, a mente começa a ouvir. E o que ela ouve não é uma voz exterior, mas a própria consciência sendo reordenada por algo maior.
Esse silêncio é o mesmo que antecede o milagre. Ele não é vazio, é gestação. Toda manifestação espiritual nasce primeiro nele, na calma que permite que o invisível se organize antes de se tornar visível. Por isso, quem teme o silêncio teme a revelação. Nele não há distração possível e o indivíduo se vê como realmente é. É por isso que poucos permanecem quietos diante de Deus, porque o silêncio obriga a verdade a emergir. O silêncio é também um espelho. Ele reflete o que ainda precisa ser curado. As vozes internas, antes abafadas, voltam a se manifestar, e é ali que a alma enfrenta seus fantasmas. Mas não há medo algum nisso, porque o silêncio não destrói, ele purifica. Cada pensamento que se levanta é uma sombra que se dissipa na presença da luz. A mente racional, ao se render, não perde o controle. Ela o entrega à ordem maior, onde tudo volta a fazer sentido. Quando a oração termina e o coração repousa nesse estado de quietude, algo invisível começa a se mover. É nesse instante que o Espírito de Deus se manifesta, não como emoção, mas como clareza. A fé amadurecida não precisa de barulho para sentir o divino, basta permanecer. O silêncio, então, se torna oração contínua e a presença de Deus se torna constante, mesmo sem palavras. A fé que começa no medo termina na confiança, mas aqui amadurece na compreensão, se transforma em consciência. Esse é o ponto em que o crente deixa de buscar sinais e passa a se tornar o próprio sinal. A fé consciente não é uma crença cega, é uma lucidez espiritual. É olhar para a realidade com os olhos limpos, sem se deixar dominar pela aparência das circunstâncias. A razão cartesiana ensina que toda verdade precisa de fundamento. A fé ensina que o fundamento está além do que os sentidos percebem. Quando ambas se unem, o ser humano encontra equilíbrio e clareza. Crer não é fechar os olhos, é abrir os olhos da alma. É reconhecer que há uma ordem que transcende o caos aparente. A mente racional procura explicações, mas o espírito entende que o que é verdadeiro não precisa ser explicado, apenas experimentado. A fé que se torna consciência é o estado em que a dúvida se converte em discernimento. Não se trata de acreditar por costume, mas de compreender pela experiência. Nesse estágio, o crente não se desespera mais diante da espera, porque entende que o tempo é parte da sabedoria divina. A paciência deixa de ser resignação e passa a ser percepção do ritmo de Deus. A ansiedade é substituída pela serenidade, e o medo dá lugar à confiança racional, não cega, mas construída sobre a coerência entre o que se crê e o que se vive. A alma deixa de orar para pedir e passa a orar para alinhar. A fé consciente é a união entre o pensar e o sentir. Ela não precisa de provas, mas também não teme questionar. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Ele as utiliza para aprofundar o entendimento. A dúvida, quando conduzida pela busca da verdade, é sagrada. É ela que faz a fé deixar de ser emoção e se tornar sabedoria. A fé cega se exalta, mas a fé lúcida observa e compreende. E quando a fé atinge esse grau de lucidez, o medo se dissolve naturalmente. O ser humano se torna instrumento e sua vida passa a expressar o que acredita. A fé se transforma em forma de ver, pensar e agir. Não há mais separação entre oração e vida, entre razão e mistério. Tudo se torna expressão do mesmo princípio. Deus dentro, Deus fora, Deus em tudo. Depois que a mente encontra clareza e o coração alcança silêncio, surge o reencontro mais profundo que um ser humano pode viver: o reconhecimento de Deus dentro de si. Esse é o ponto onde toda busca cessa, porque o buscador descobre que o caminho inteiro o conduzia de volta ao próprio centro.
as orações, os salmos, as lágrimas e as lutas não foram em vão. Cada etapa moldou a percepção até que a alma pudesse ver o divino não como algo distante, mas como a própria essência que a sustenta. O reencontro com o divino interior é o despertar da consciência espiritual madura. Já não se trata de pedir proteção, mas de compreender que ela sempre existiu. A presença de Deus não é visita, é permanência. Ele nunca se afastou. Apenas o ruído do medo e da pressa humana impedia a escuta. Quando o espírito se acalma, ele fala. E quando fala, não impõe, apenas revela. A voz divina não se manifesta em trovões, mas em entendimento. Esse reencontro é a síntese de toda a jornada. O Salmo 91 ensinou o refúgio, o 23 ensinou a direção e o 35 revelou a justiça. Agora a consciência une tudo e percebe que fé, razão e entrega são partes do mesmo movimento. A alma que habita o esconderijo do Altíssimo já não teme, porque sabe que é uma com aquele que tudo sustenta. O ser humano então descobre que não é apenas criatura diante do Criador, mas reflexo vivo dele no mundo. Nesse estado, a oração se torna respiração. Cada gesto se transforma em testemunho, e a vida deixa de ser espera por milagres e passa a ser o próprio milagre em andamento. A mente cartesiana encontra sentido na ordem divina, e a fé se torna filosofia vivida. É o ponto onde o raciocínio e o mistério se reconhecem como aliados e não como opostos. O reencontro com o divino interior é o ápice da consciência, o instante em que o ser humano deixa de buscar fora o que sempre pulsou dentro. Nesse reconhecimento, a paz se torna permanente, a sabedoria se torna natural e a presença de Deus se torna inevitável. O que antes era crença, agora é certeza. O que antes era oração, agora é estado de ser. Toda dor tem um código oculto. Ela surge para despertar, não para punir. O ser humano tenta fugir da dor porque acredita que ela é sinal de fracasso, mas em verdade, ela é a linguagem com que Deus conversa com os que não param para ouvir. Cada lágrima carrega uma lição, cada perda oculta uma revelação. Quando a alma deixa de resistir e começa a te observar, ela descobre que a dor não destrói, ela revela. A mente que compreende isso deixa de perguntar "por que comigo?" e passa a perguntar "para que em mim?". A diferença entre o sofrimento e o aprendizado está na forma como se interpreta o que acontece. O sofrimento paralisa, o aprendizado ilumina. Quando a dor é compreendida como instrumento de transformação, ela se converte em sabedoria. A alma deixa de ser vítima e passa a ser alquimista, transformando o peso em força e a ferida em fonte de luz. Essa é a essência do propósito. Aquilo que nasce da dor deixa de ser fardo e se torna missão. O que machucou ontem é o que hoje ensina. O que te fez chorar é o que agora te torna capaz de consolar. A vida se reorganiza a partir dessa percepção. Deus não desperdiça dor alguma, porque tudo o que dói também molda. A fé madura reconhece isso e agradece até pelo que ainda não entende, porque sabe que há sabedoria sendo formada em silêncio. O Salmo 35 mostrou a batalha, o 91 mostrou a proteção e o 23 mostrou o descanso. Agora, o Espírito entende o motivo de cada luta. Sem cruz não há clareza. Sem perda não há encontro, sem dor não há propósito. É a transformação mais profunda, quando o que feriu se torna o que fortalece, e o que parecia castigo se revela como chamado. Nesse ponto, a alma deixa de viver em reação e começa a viver em missão. O sofrimento cumpriu seu papel, despertar o ser humano para o que realmente importa. A dor então se recolhe e em seu lugar nasce o entendimento. Ser instrumento daquilo que antes o destruiu. A fé finalmente encontra forma, e o propósito se torna o resultado visível da superação invisível. Há um ponto na jornada espiritual
em que o esforço cessa e o fluir começa. É o instante em que o ser humano percebe que já não precisa lutar para se conectar com Deus, porque jamais esteve desconectado. Esse é o estado de graça permanente, a comunhão silenciosa entre o pensamento consciente e a presença divina. Não há rituais, nem palavras certas, apenas uma sintonia constante com a essência que sustenta todas as coisas. O estado de graça não é a ausência de problemas, é a ausência de resistência. As circunstâncias continuam, mas a percepção muda. O que antes era motivo de medo passa a ser oportunidade de confiança. O que antes causava desespero, agora desperta gratidão. Essa inversão não é mágica, é mental. Quando o pensamento deixa de reagir e começa a compreender, o caos perde o poder. Tudo o que acontece se transforma em expressão da ordem divina. Nesse nível, a oração se torna presença e a fé se torna consciência ativa. Não há necessidade de pedir proteção, porque a proteção se tornou o próprio estado de ser. O coração que vive em graça não precisa provar nada, apenas expressa paz. As palavras se tornam desnecessárias, porque a simples presença comunica o que a mente já entendeu. Deus é a ordem que move o universo, e o espírito humano é o instrumento dessa ordem. Esse estado é o ápice da maturidade espiritual e também o mais simples de todos. Nele, a razão cartesiana encontra repouso e a fé encontra estabilidade. A mente deixa de buscar explicações e passa a contemplar. A alma, antes dividida entre querer entender e precisar crer, agora vive em harmonia entre o saber e o confiar. O ser humano deixa de existir em oposição à vida e passa a existir em cooperação com ela. Viver em graça é estar desperto, é compreender que tudo o que acontece é oportunidade de manifestação do amor divino. O erro, o acerto, o ganho e a perda se tornam apenas movimentos do mesmo propósito: despertar o espírito para a verdade eterna. Aquele que alcança esse estado não se sente mais separado, porque a fronteira entre o humano e o divino desaparece. O que resta é paz. A paz que não depende de nada fora, porque nasce do reconhecimento de que tudo já está em Deus. A consciência desperta não busca mais milagres, busca coerência. O verdadeiro milagre é viver em alinhamento, quando o que se pensa, o que se sente e o que se faz caminham na mesma direção. Esse é o ponto em que a fé se torna ética e a espiritualidade deixa de ser refúgio emocional para se tornar modo de existir. A incoerência é o que gera sofrimento, porque o espírito já sabe a verdade, mas o comportamento ainda insiste em negá-la. Quando a ação se alinha ao entendimento, a paz se torna permanente. Deus não se manifesta na contradição, mas na harmonia. O homem que ora pedindo bênçãos, mas sem mudar atitudes, vive em ruído. O universo não responde às palavras, responde à frequência que elas carregam. Por isso, viver em alinhamento é o testemunho mais puro de fé. É quando o crente entende que cada escolha é uma oração silenciosa e que cada gesto é um versículo escrito na própria vida. O que se faz em coerência se multiplica. O que se faz em dissonância se desfaz. O alinhamento espiritual não é perfeição, é verdade. É assumir quem se é diante de Deus sem máscaras e deixar que Ele molde o que ainda precisa ser lapidado. O ego tenta esconder, mas a alma que ama a verdade prefere ser transformada do que aplaudida. A coerência espiritual é a forma mais elevada de humildade. O ser humano deixa de viver em função da aparência e passa a viver em função da essência. Nesse estado, as escolhas deixam de ser impulsos e passam a ser respostas. Cada decisão é guiada pela percepção do que edifica, não pelo que agrada. A mente cartesiana encontra aqui seu papel mais nobre: discernir o que é real do que é ilusório.
E a fé, como força viva, atua como bússola, orientando o pensamento a se mover de acordo com o coração alinhado ao divino. Assim, o crente deixa de pedir que Deus abençoe o caminho e passa a caminhar de modo que o próprio caminho seja bênção. O chamado para o alinhamento é o convite final da jornada espiritual. É o momento em que a alma compreende que o propósito não está em alcançar o céu, mas em viver de forma que o céu se manifeste na terra. Essa é a verdadeira oração em movimento, quando cada palavra, cada atitude e cada respiração se tornam expressão da presença de Deus em ação. Toda busca espiritual termina no mesmo ponto, o instante presente. É nele que o eterno habita e é nele que a alma encontra descanso. O passado serve como mestre, o futuro como promessa, mas é o agora que contém a presença de Deus em sua forma mais pura. Quem vive em plenitude entende que não há nada a esperar, porque tudo já está acontecendo. A eternidade não é uma linha sem fim, é a profundidade do momento vivido com consciência. A mente humana tende a fugir do presente porque nele não há controle. O passado oferece explicações, o futuro oferece esperança, mas o presente exige entrega. É por isso que poucos o suportam em plenitude. No agora, não há disfarce possível, só a verdade nua do que se é. A fé amadurecida encontra nesse ponto sua morada. Crer, afinal, é permanecer atento ao instante sem tentar mudá-lo, compreendendo que o tempo não é inimigo, é instrumento. Quando a alma se ancora no presente, o sofrimento perde o eixo. O medo do que virá e a culpa pelo que passou se dissolvem. O pensamento deixa de correr atrás de respostas e passa a se maravilhar com a simplicidade da existência. Cada respiração se torna uma prece, cada gesto um ato de gratidão, cada silêncio uma comunhão. Esse é o estado em que a razão e o espírito se conciliam, porque ambos reconhecem que a verdade só pode ser vivida agora. O presente é o altar onde Deus se manifesta continuamente. Tudo o que é real acontece aqui. A mente que habita o agora não envelhece, não se desgasta, não se perturba. Ela observa e participa, mas não se prende. Essa é a liberdade dos que compreenderam que o tempo não leva nada, apenas transforma. O que é vivido em consciência nunca se perde, porque pertence ao eterno. Viver no presente é o mesmo que viver na presença. É o reencontro com o divino sem esforço, o retorno ao ponto onde a criação e o Criador se tocam. A eternidade, afinal, não é depois, é dentro. E quando o ser humano reconhece isso, a busca termina e começa a experiência mais profunda da fé. Existir, simplesmente existir, em plena comunhão com o agora. Toda jornada espiritual termina onde começou, no silêncio. Mas não é o mesmo silêncio que antes assustava. Agora ele é pleno, vasto, vivo. É o espaço onde a alma, antes inquieta, repousa na certeza de que não há mais nada a provar. O silêncio de Deus não é ausência, é completude. Quando o Espírito o alcança, entende que todas as orações foram respondidas, mesmo aquelas que pareciam ignoradas. O silêncio é o modo como Deus conclui aquilo que as palavras não podem encerrar. O homem que amadureceu na fé deixa de buscar respostas fora e aprende a ouvir o movimento interno. Descobre que o silêncio é o som da presença. Nele, o raciocínio descansa e a fé se torna visão. Não há necessidade de pedir, porque tudo já foi concedido. Não há medo, porque tudo já foi compreendido. É nesse ponto que o humano se dissolve no divino e o eu individual se torna apenas eco da voz eterna. O silêncio é o retorno à origem, o ponto onde o verbo se fez carne e a carne retorna ao verbo. Os que não entendem o silêncio confundem-no com distância. Os que o vivem reconhecem nele a linguagem da eternidade. No silêncio de Deus, a alma é restaurada, não pelo som,
mas pela vibração da paz que não exige entendimento. O tempo perde importância, o pensamento perde pressa e a presença se torna total. É como se todo o universo respirasse em uníssono, e nessa respiração o ser humano compreende que faz parte do mesmo sopro que deu origem à vida. O retorno ao silêncio é o coroamento da consciência. É quando a fé se transforma em sabedoria e a sabedoria se converte em quietude. Não há mais luta entre a mente e o coração, nem entre o querer e o aceitar. O que resta é o simples ser. O silêncio de Deus não é vazio. É a plenitude que contém todas as respostas sem precisar dizê-las. É o lugar onde o raciocínio se curva diante do mistério, e o mistério se revela como amor. Quem aprende a habitar esse silêncio vive em comunhão constante. O mundo continua, mas o coração permanece intocado. A fé não depende mais de emoção, porque se tornou estado de consciência. E nesse estado, a alma compreende o sentido de toda a jornada. Voltar ao princípio, onde tudo era luz, paz e presença. O silêncio de Deus é o destino final de toda busca. O lar onde o espírito enfim descansa. Quando a fé amadurece e o pensamento se purifica, o ser humano descobre que razão e espiritualidade nunca foram opostas. A separação entre elas foi criada pela mente que acreditou que precisava escolher entre entender e crer. Mas compreender é uma forma elevada de crer, e crer com consciência é o ápice da compreensão. A verdadeira sabedoria surge quando o raciocínio se rende não pela fraqueza, mas pela percepção de que o mistério também tem sua lógica. A razão cartesiana buscou a certeza através da dúvida, e a fé encontra a certeza através da entrega. Ambas, quando sinceras, levam ao mesmo ponto, a verdade. A diferença está no método, não no destino. O raciocínio limpa os caminhos do engano. A fé ilumina os caminhos da alma. E quando esses dois movimentos se unem, a mente torna-se templo e o coração torna-se instrumento. O resultado é um ser humano inteiro, lúcido, equilibrado e profundamente conectado ao divino. O espírito sem razão pode se perder no fanatismo. A razão sem espírito se afoga no orgulho. O equilíbrio entre ambos é a verdadeira iluminação. É quando o pensamento deixa de ser um juiz e passa a ser um servidor da luz. A fé, então, não é mais cega, é lúcida. E a razão deixa de ser fria, torna-se compassiva. Esse ponto de encontro é a sabedoria que move os mestres e os justos. Não se trata de dominar o mundo, mas de compreendê-lo com olhos divinos. A unidade entre razão e espírito é o que permite viver com serenidade em meio ao caos. A mente observa sem julgar, o coração sente sem se perder, e ambos se unem em discernimento. É o estado em que o humano se torna imagem consciente do Criador, capaz de pensar com clareza e agir com amor. É nessa integração que o propósito da existência se cumpre. Quando a razão e o espírito se abraçam, o conhecimento deixa de ser busca e se torna comunhão. Deus não é mais uma ideia, é experiência viva. A oração se torna reflexão e a reflexão se torna oração. O pensamento se torna luz e a luz se torna entendimento. Nesse ponto, a fé se torna ciência da alma e o raciocínio se torna voz do divino. O que antes era dualidade se revela como unidade. Tudo é parte do mesmo princípio, e esse princípio é Deus em movimento dentro da consciência humana. Quando a alma alcança entendimento, a mente se aquieta, não por fadiga, mas por maturidade. A mente pacificada é o solo fértil onde a fé floresce de forma constante. Não há mais o impulso de questionar tudo, nem o medo de não compreender. A razão já percorreu seu caminho e agora repousa na sabedoria que descobriu dentro do silêncio. O pensamento, antes barulhento e fragmentado, torna-se linear, claro e pleno de sentido.
A mente pacificada não rejeita o mundo, apenas o vê com outros olhos. O caos exterior já não a desestabiliza, porque ela compreende que a desordem do mundo é reflexo da desordem interna. Ao encontrar harmonia dentro de si, o ser humano se torna agente de equilíbrio ao seu redor. Ele não impõe paz, ele a irradia. Essa é a verdadeira força do espírito, o poder de influenciar pela serenidade. A fé que se uniu à razão cria essa mente lúcida. A oração não é mais um pedido, é um estado de consciência. O pensamento se torna contemplativo e a ação compassiva. O que antes era dualidade, agora é fluxo. O espírito compreende que não há mais inimigos a combater, apenas aspectos a compreender. E essa compreensão dissolve os últimos traços de conflito. A mente pacificada é o espelho do divino em estado de repouso. Ela reflete o que é verdadeiro, sem distorção. É como um lago calmo, onde o céu se reflete sem esforço. Nesse estado, o ser humano descobre que não precisa lutar para se conectar com Deus, porque já é expressão dele. A paz não é resultado, é natureza. Tudo o que era tensão se dissolve na compreensão de que a vida não precisa ser controlada, apenas observada com amor e lucidez. É nesse silêncio interno que o Espírito Santo opera. Não como um evento extraordinário, mas como uma presença constante, sutil e perfeita. A mente pacificada é o altar onde essa presença habita. É ali que o raciocínio e a fé se tornam um só movimento, onde pensar é orar e existir é louvar. O ser humano que alcança esse estado deixa de buscar a paz e passa a ser a própria paz. E isso é o que significa viver sob o abrigo do Altíssimo, não um lugar, mas um estado de alma. A alma desperta não é aquela que sabe mais, mas a que sente mais profundamente. É a que reconhece a presença divina em tudo o que existe, desde o sopro do vento até o olhar de quem passa. Ela não separa o sagrado do cotidiano, porque compreende que Deus nunca esteve restrito ao templo, mas espalhado em cada detalhe da criação. Quando a consciência desperta, o comum se torna extraordinário. Beber água, respirar, pensar e amar passam a ser atos de adoração. A alma desperta entende que a vida é oração em movimento. Ela não precisa de ocasiões especiais para falar com Deus, porque sua própria existência se tornou diálogo contínuo com o divino. Não há mais distância entre o que é espiritual e o que é humano, entre o céu e a terra. Tudo se mistura na perfeita ordem daquilo que simplesmente é. Esse estado não é obtido por esforço, mas por presença. Quanto mais o indivíduo está consciente do agora, mais desperta se torna sua alma. Nesse despertar, o sofrimento perde função e o medo perde voz. A alma desperta não busca fugir da dor. Ela a escuta até que a dor revele o que veio ensinar. Nenhum sentimento é inimigo, todos são mensageiros. O erro deixa de ser culpa e passa a ser instrumento de aprendizado. A alma desperta vive em reconciliação constante, com Deus, com o tempo, com a própria história. Ela sabe que tudo o que aconteceu era necessário para levá-la até o ponto onde finalmente entendeu. Nada foi contra ela, tudo foi por ela. A lucidez espiritual não elimina o mistério, apenas o torna belo. A alma desperta olha para o invisível com o mesmo respeito que a razão olha para o real. Ela não precisa entender o todo, basta reconhecer que faz parte dele. Essa humildade é o sinal de que a consciência amadureceu. O orgulho intelectual cede lugar à sabedoria silenciosa e o espírito volta a sentir o mundo com a inocência de quem vê Deus em tudo. A alma desperta é o testemunho vivo da unidade entre mente, coração e espírito. Ela não discute sobre fé, ela a manifesta.
Sua presença acalma, suas palavras curam, seu olhar transmite entendimento. Onde antes havia busca, agora há certeza. Onde antes havia ruído, agora há canção. O despertar não é o fim da jornada. É o início da vida em plenitude, onde o ser humano e o divino finalmente respiram no mesmo ritmo. Quando o ser humano compreende que não é apenas corpo e pensamento, mas presença eterna que habita o tempo sem ser limitada por ele, o espírito desperta para sua verdadeira natureza: transcender. Transcender não é fugir do mundo, é enxergá-lo com os olhos de quem já não se confunde com ele. Aquele que transcende não rejeita a matéria, apenas a coloca no lugar certo. Entende que o corpo é instrumento, não prisão, que o pensamento é ferramenta, não identidade, e que a vida terrena é caminho, não destino. O espírito que transcende abandona a necessidade de provar sua fé, porque a fé se tornou o próprio estado do ser. Ele não precisa de garantias, pois vive em comunhão com o invisível. Essa comunhão não é crença, é certeza silenciosa. Nada que acontece o abala, porque ele sabe que o real não está na aparência, mas na essência. O sofrimento pode tocá-lo, mas não o possuir. As perdas podem cercá-lo, mas não o definir. A transcendência é o ponto em que o ser humano reconhece que tudo o que muda não pode ser sua verdade. A filosofia ensina que o conhecimento liberta. A espiritualidade ensina que o desapego completa essa libertação. Transcender é unir as duas sabedorias. É deixar de viver pela reação e passar a viver pela compreensão. O espírito transcendente observa a vida como um mestre observa um aluno, com compaixão. Ele entende que cada erro é parte do aprendizado e que cada obstáculo é um degrau de ascensão. O que antes parecia causa agora é visto como ritmo, e o que antes parecia castigo agora é reconhecido como lapidação. Transcender é perceber que o divino não está acima nem fora, mas através de tudo. É ver Deus agindo nas pequenas pausas e nos grandes movimentos, nas chegadas e nas partidas, na dor e na cura. É sentir que a morte não é fim, mas retorno à fonte. O espírito que transcende deixa de temer o desconhecido, porque já o experimenta dentro de si. Ele vive em paz, porque sabe que nada se perde, tudo apenas se transforma. Nesse estado, a fé se torna visão permanente. O mundo deixa de ser ameaça e se torna cenário para a manifestação da eternidade. O espírito que transcende carrega no olhar a lembrança do infinito e nas mãos o poder da serenidade. Ele já não busca o céu, porque percebeu que o céu é um estado de consciência. Viver, então, é participar da eternidade em forma humana. E isso é o milagre supremo da existência. Quando o espírito alcança o ponto em que nada mais o perturba e nenhuma pergunta o desespera, ele desperta para a consciência do infinito. Esse é o estágio em que o ser humano percebe que a vida não é uma sequência de acontecimentos, mas um único movimento contínuo da existência. O tempo deixa de ser uma linha e se revela como um círculo, onde início e fim se tocam. A alma, ao compreender isso, abandona a pressa e passa a viver com reverência. Cada instante é um fragmento da eternidade se revelando. A consciência do infinito dissolve o medo da morte, porque a morte se torna apenas mudança de forma. O mesmo sopro que anima o corpo é o sopro que mantém o universo em expansão. O que chamamos de fim é apenas uma nova tradução da vida. A fé madura não busca escapar da finitude, mas compreendê-la como parte do todo. O que existe não deixa de existir, apenas muda de estado. E aquele que compreende isso vive com leveza, porque já não teme perder o que nunca lhe pertenceu. Nessa consciência, o ser humano entende que o divino não é um lugar, mas uma dimensão de percepção. Deus não está distante, é a própria estrutura do existir. Tudo o que é real participa dele,
e nada pode estar fora dessa unidade. A filosofia buscou o absoluto pela razão, e a espiritualidade o encontrou pela experiência. Quando ambas se unem, o infinito deixa de ser conceito e se torna sensação. O indivíduo sente o cosmos pulsar dentro de si e sua respiração se torna o eco do universo respirando através dele. A consciência do infinito também traz responsabilidade. Quem compreende que é parte do todo não pode mais viver em desordem. Cada pensamento, cada palavra e cada ação influenciam o equilíbrio do conjunto. A sabedoria consiste em agir com clareza e amar com discernimento. O amor deixa de ser emoção e se torna princípio cósmico. Servir, então, é colaborar com a harmonia universal. É viver de forma que o divino se expresse através do humano. Nesse ponto, a fé se converte em ciência espiritual e o raciocínio se torna contemplação. O ser humano desperto já não ora pedindo, mas agradecendo por participar da dança eterna da criação. A consciência do infinito é o ápice da jornada, o momento em que o eu se dissolve e o todo se reconhece através dele. A alma, agora plena, compreende que sempre foi parte do eterno e que jamais deixou de ser luz em meio à luz. Tudo o que começou em busca termina em reconhecimento. O retorno à luz original não é o fim da jornada, é o reencontro com o ponto de onde tudo partiu. Desde o primeiro instante em que o ser humano se percebeu separado de Deus, começou o caminho de volta. Cada dúvida, cada dor e cada oração foram degraus dessa ascensão. Agora, a alma compreende que nunca deixou a luz, apenas esqueceu como vê-la. O retorno é, portanto, lembrança. É abrir os olhos e perceber que o paraíso nunca foi perdido, apenas encoberto pela névoa da ignorância. A luz original é a consciência pura, anterior a qualquer crença, religião ou palavra. É o estado em que o espírito reconhece sua unidade com o Criador. Não há necessidade de intermediários nem de rituais. O encontro com Deus acontece no interior da própria presença. Tudo o que foi estudado, sentido ou vivido conduz a esse instante de clareza total. A percepção de que o amor divino é o fundamento de toda a existência. A mente se aquieta, o coração se expande e o ser inteiro repousa no brilho silencioso do eterno. Nesse retorno, a razão não é anulada, é iluminada. A filosofia, que buscava a verdade por dedução, agora a contempla por revelação. A fé, que antes era esforço, se torna evidência. O pensamento e o espírito caminham juntos e o conhecimento se transforma em sabedoria. O indivíduo deixa de ver o mundo como algo fora de si e passa a percebê-lo como expressão viva da mesma luz que o habita. Tudo o que existe é reflexo de Deus, e reconhecer isso é a mais alta forma de oração. O retorno à luz não elimina a individualidade, mas a purifica. O eu deixa de ser um centro isolado e passa a ser canal. As palavras ganham propósito, as ações ganham compaixão e o olhar se torna fonte de consolo. É assim que o divino volta a agir no mundo, através de consciências que lembraram quem são. Aquele que retorna à luz não se afasta da vida, mas mergulha nela com sabedoria e leveza, consciente de que cada gesto é manifestação do eterno. Esse é o ponto de convergência entre fé e razão, entre céu e terra, entre espírito e matéria. Tudo se funde em uma única verdade: Deus é. E dentro dessa verdade, a alma reencontrada repousa, não mais como buscadora, mas como parte viva da própria luz que buscava. A jornada se encerra onde começou, e o coração, enfim, compreende que nunca esteve longe do Criador, apenas aprendendo a reconhecê-lo em si mesmo. Há quem passe a vida procurando o reino de Deus nos céus, mas o espírito desperto descobre que o reino sempre esteve dentro.
Não é um território distante, nem um prêmio futuro. É um estado de consciência. O reino de Deus começa quando a mente se submete ao coração e o coração se alinha à verdade. Nesse instante, o divino deixa de ser promessa e se torna presença. O homem deixa de esperar por um milagre e passa a ser o próprio milagre acontecendo em tempo real. O reino interior não é construído com poder, mas com pureza. Cada vez que o indivíduo renuncia ao ego, uma muralha cai. Cada vez que perdoa, uma porta se abre. Cada vez que ama, uma chama se acende. É nesse processo silencioso de purificação que a alma se transforma em templo vivo. O Espírito Santo não habita em palácios, mas em corações pacificados, onde há humildade, há trono, onde há verdade, há altar. Viver no reino interior é viver em equilíbrio. Não há necessidade de controlar o destino, porque a confiança substitui o medo. O tempo deixa de ser ameaça e passa a ser aliado. O passado é lição, o futuro é fé, e o presente é o trono de Deus dentro da alma. Quem habita esse estado percebe que a vida não acontece contra ele, mas através dele. Tudo coopera para o bem, porque tudo é parte do mesmo plano. A mente cartesiana busca o reino pela lógica. A fé o manifesta pela vivência. Quando ambas se unem, nasce a compreensão plena. O reino é o ponto onde o raciocínio encontra o mistério e ambos se curvam diante do amor. Nesse instante, o homem deixa de ser observador e se torna participante da própria criação. Ele já não pergunta onde está Deus. Ele percebe que Deus respira dentro dele, e é nesse reconhecimento que a verdadeira liberdade se revela. O reino interior é o fim da escravidão da dúvida, o fim da tirania do medo, o fim da separação entre o humano e o divino. A alma desperta não espera o céu depois da morte, ela o vive enquanto respira. O reino não é um lugar para onde se vai, é um estado de consciência que se alcança. E quem o encontra descobre que o céu sempre esteve aberto, esperando apenas que o coração se tornasse digno de habitá-lo. Há um instante na jornada espiritual em que o ser humano deixa de ver Deus apenas como algo a ser adorado e passa a reconhecê-lo como algo que se expressa através dele. Nesse ponto, o homem não busca mais ser abençoado. Ele se torna a própria bênção. O Criador começa a agir por meio da criatura, e tudo o que antes era esforço se transforma em fluxo. O que se fala, o que se toca, o que se escolhe, tudo passa a carregar a assinatura silenciosa do divino. Ser reflexo de Deus não é se considerar perfeito, mas transparente. O ego deixa de ser espelho distorcido e o espírito volta a refletir a luz original. A mente não se exalta, ela se rende. E nesse esvaziamento, o infinito se manifesta. Aquele que vive em comunhão com o alto não precisa provar santidade. Sua presença basta. O que ele é comunica mais do que o que ele diz. A vida se torna testemunho vivo da graça. A razão iluminada compreende que essa divindade refletida não é privilégio de alguns, mas potencial de todos. Cada ser humano é uma janela através da qual Deus observa o mundo. Quando a mente entende isso, o julgamento cessa. Já não há superiores nem inferiores, apenas expressões diferentes do mesmo sopro divino. O homem desperto enxerga Cristo em tudo, no que sofre e no que sorri, no que erra e no que ensina. Amar o outro passa a ser reconhecer-se nele. Ser reflexo do divino é viver em serviço, não por obrigação, mas por natureza. Quem está cheio de luz não pode evitar iluminar. Suas ações tornam-se curas silenciosas e suas palavras, pontes entre o humano e o eterno. Ele não busca aplausos nem recompensas, porque já encontrou a paz de quem sabe o próprio papel, ser canal, não fonte. A glória pertence ao Criador. O reflexo apenas a manifesta. Nesse estado, a vida se converte em oração constante.
O trabalho vira louvor, o descanso vira contemplação e o silêncio vira comunhão. O homem que reflete Deus não vive mais dividido entre fé e cotidiano, porque ambos se tornaram um só. A espiritualidade, enfim, deixa de ser prática e se torna condição. E nesse ponto, o humano e o divino se confundem, porque já não há espelho, há unidade. A mente pode compreender as leis do mundo, mas é o coração que entende as leis do céu. A sabedoria verdadeira nasce quando o pensamento desce até o coração e aprende a ouvir em silêncio. O raciocínio explica, mas o coração revela. É ele quem traduz o que a lógica não alcança, quem percebe o que está além da aparência, quem reconhece a presença divina mesmo quando os olhos não a veem. A sabedoria do coração é a junção da lucidez com a compaixão, clareza sem rigidez, ternura sem ingenuidade. O coração sábio não reage, discerne. Ele não se apressa em julgar, porque sabe que toda alma é um processo. Entende que a dor ensina, que o tempo cura, que o amor corrige. A paciência é a sua linguagem e o perdão, sua maior força. Ele não busca vencer discussões, busca compreender destinos. A mente analisa o que é justo, o coração realiza o que é divino. Por isso, o sábio espiritual não fala em excesso. Ele fala apenas quando o silêncio não basta. O coração que alcançou essa sabedoria não teme a entrega, porque sabe que confiar em Deus é o ato mais racional que existe. Ele não luta contra o que acontece, ele aprende com o que vem. Cada desafio é recebido como convite à expansão. Cada perda é entendida como lapidação. O coração sábio transforma o sofrimento em entendimento e a dúvida em oração. É assim que ele cresce, não por resistência, mas por aceitação consciente. Na filosofia, o homem é medido pela razão. Na espiritualidade, é medido pela pureza do coração. Mas quando ambos se unem, nasce o ser completo, lúcido e amoroso, firme e terno, observador e compassivo. Esse equilíbrio é o que distingue a sabedoria humana da sabedoria divina. A primeira busca respostas, a segunda vive perguntas com paz. A sabedoria do coração é o portal para a presença. Ela não acumula conceitos, mas desperta percepções. É o ponto em que a fé deixa de ser crença e se torna compreensão intuitiva. Quem a possui não precisa ver milagres, porque enxerga Deus no simples. Sua serenidade é prova de entendimento. Essa é a sabedoria que o mundo chama de loucura, mas que o céu reconhece como iluminação. E é nela que o homem encontra a harmonia perfeita entre pensar e sentir, entre existir e servir, entre viver e amar. Há verdades que não podem ser ensinadas, apenas reveladas no silêncio. Quando o barulho do mundo cessa e a mente para de exigir respostas, a alma começa a ouvir o que sempre esteve sendo dito. O silêncio não é ausência de som, é presença sem distração. É o momento em que o espírito se alinha à vibração de Deus e compreende, sem palavras, aquilo que nenhuma doutrina consegue explicar. O homem que aprende a habitar o silêncio torna-se lúcido. Ele percebe que as maiores revelações não chegam pela voz, mas pela percepção. O silêncio ensina sem argumentar, cura sem prometer, orienta sem impor. É nele que as perguntas mais profundas encontram forma. E é nele também que elas se desfazem, porque o coração já entende o que a mente ainda não consegue dizer. A razão, quando iluminada, descobre no silêncio o seu limite e a sua grandeza. Ela compreende que todo raciocínio termina em mistério, e que o mistério não é falha da lógica, mas prova de que há algo maior sustentando tudo. O silêncio, então, deixa de ser vazio e se torna o campo fértil onde a fé cresce sem esforço. É o espaço onde o homem deixa de pensar sobre Deus e começa a experimentar Deus. No silêncio, a alma volta a ser morada do divino.
A inquietação desaparece porque o tempo perde significado. O passado não oprime, o futuro não pressiona e o presente se torna vasto. O silêncio é o templo invisível, onde o Criador fala através da paz. Não há dogma, não há mediação, não há medo, apenas comunhão. Viver nesse estado é carregar o céu dentro. O mundo pode gritar, mas o espírito permanece sereno. E dessa serenidade nasce a sabedoria de quem entendeu que a voz de Deus não compete com o ruído, ela o transcende. O silêncio é a linguagem do eterno. É nele que a fé amadurece, a consciência se expande e o amor se revela em sua forma mais pura, sem explicação, sem condição, sem fim. A mente humana passa a vida tentando controlar o que sente, o que vive e o que vem, mas a alma só encontra descanso quando aprende a entregar. Entregar não é desistir, é confiar. É o gesto supremo de fé. Aquele que reconhece que o poder divino opera melhor quando o ego silencia. A graça da entrega é o ponto em que o esforço cede lugar à confiança e a ansiedade se transforma em paz. Quem vive em entrega entende que Deus não precisa de pressa, porque tudo acontece no tempo certo. As situações que pareciam contrárias se revelam como caminhos ocultos de aprendizado. O que antes era visto como perda se mostra libertação. A entrega abre espaço para que o divino assuma o comando da história, e nesse instante o impossível começa a se mover. O raciocínio cartesiano busca segurança em previsões, mas o espírito encontra segurança na confiança. A entrega não anula o pensar, ela o eleva. A mente lúcida se curva diante da sabedoria do invisível, e o coração, ao ceder o controle, torna-se canal de milagres. Aquele que se entrega não vive mais reagindo, mas fluindo. Ele não luta contra o rio. Ele aprende a ser levado por ele, sabendo que o curso é sempre guiado pela mão de Deus. A graça da entrega está em perceber que nada se perde quando se solta. O que era medo se converte em fé. O que era peso se torna leveza. O ser humano descobre que nunca foi o condutor, mas o veículo da própria providência divina. E quando essa consciência se firma, o viver se transforma em confiança permanente. O que antes exigia esforço, agora acontece com naturalidade. Entregar é a arte mais difícil e mais libertadora da alma. É renunciar à ilusão do controle e aceitar o convite do Eterno. Deixa que eu guie. Quem entende essa verdade vive em paz em meio ao caos, porque sabe que até o caos tem propósito. A graça da entrega é o milagre de quem aprendeu que a força de Deus se manifesta quando o coração, em humildade, diz apenas: seja feita a tua vontade. A fé não é um sentimento, é uma decisão. Ela começa quando o raciocínio se esgota e o coração escolhe continuar acreditando. É a força invisível que move o impossível, o poder silencioso que transforma a dúvida em direção. A fé não exige provas, porque ela mesma é a evidência. Ela antecede o milagre, sustenta o caminho e revela que o impossível é apenas o limite da visão humana. A mente racional busca garantias, mas a fé opera no terreno onde a lógica não alcança. Isso não é fraqueza, é coragem. Crer é atravessar o escuro com a certeza de que há chão mesmo sem vê-lo. É confiar que o que ainda não se manifestou já existe no plano divino. A fé é a ponte entre o invisível e o visível, o fio que une o querer de Deus à disposição humana de obedecer. A fé não nega a razão, apenas a transcende. Ela é a continuação do pensamento quando o pensamento chega ao fim. É a entrega da inteligência ao mistério com consciência e serenidade. Por isso, o verdadeiro sábio não é o que tudo entende, mas o que confia mesmo sem entender. A fé é a resposta da alma àquilo que a mente ainda não pode traduzir.
Há uma força que nasce toda vez que alguém diz, eu creio, mesmo sem sentir nada. Esse é o instante em que o invisível começa a agir. O universo responde à convicção e não há dúvida. A fé firme muda a vibração da realidade, reorganiza o caos e atrai o que está em ressonância com o coração confiante. Ela não precisa gritar, porque a confiança fala mais alto que o desespero. Ter fé é participar do próprio poder criador de Deus. É permitir que o divino opere através da consciência humana. Quando o ser humano crê, o céu se move. Quando ele duvida, o fluxo cessa. Por isso, o que separa a promessa do milagre é a constância. A fé é essa força invisível que sustenta os que caem, guia os que se perdem e acende o fogo nos que já não têm forças. E quando ela amadurece, deixa de ser espera e se torna certeza. O que foi prometido já está acontecendo. Deus não está distante, esperando ser encontrado em um lugar sagrado ou em um tempo específico. Ele está aqui, agora, em tudo o que respira, vibra e existe. A presença divina não se manifesta com trovões nem com milagres espetaculares, mas na simplicidade do instante. É o silêncio entre duas palavras, o sopro que antecede o pensamento, o calor suave que toca o coração sem motivo aparente. Deus não é uma ideia, é experiência. E só quem silencia o ruído da mente pode senti-lo plenamente. A presença viva de Deus não depende de religião, mas de percepção. Ele se revela a quem está desperto, a quem aprende a enxergar o sagrado no que parece comum. Está no olhar de quem perdoa, no gesto de quem acolhe, no descanso de quem confia. É a força que sustenta o mundo e o amor que o move. Onde há vida, há Deus, e onde há consciência, há encontro. O homem que o percebe deixa de buscar sinais, porque o próprio ar se torna prova suficiente. A razão pode falar de Deus, mas só o coração pode percebê-lo. O intelecto descreve, a alma reconhece. Quando ambos se unem, a presença divina se torna contínua e o medo desaparece. Porque quem sente Deus não teme o futuro. Sabe que o eterno está presente em cada respiração. O tempo perde força diante da presença que nunca muda. Essa é a verdadeira comunhão. Não um ritual, mas um estado. Estar consciente de Deus é viver com os olhos abertos para o invisível. É perceber que o mesmo poder que criou as estrelas habita dentro de você. Que a mesma voz que moveu os profetas fala agora no silêncio do teu espírito. Que o mesmo amor que sustentou o universo continua sustentando o teu coração. A presença viva de Deus é a lembrança constante de que você nunca esteve só. Quem desperta para essa presença vive em paz mesmo em meio à dor, porque entende que tudo o que acontece é expressão do mesmo amor que cria e transforma. Não há acaso, não há separação, apenas movimento do divino em direção a si mesmo. Reconhecer Deus em tudo é reconhecer que o infinito se veste de tempo apenas para que o homem aprenda a amá-lo em forma de vida. O maior engano da mente humana é acreditar que a eternidade está fora. Ela não está nas estrelas nem nos céus distantes. Está dentro. O eterno não é medido pelo tempo, mas pela consciência. O que é verdadeiramente real não envelhece, não muda, não morre. Apenas se revela à medida que o espírito desperta. Há em cada ser humano uma centelha que jamais se apaga, um ponto imóvel no centro do movimento, onde Deus habita silencioso. Encontrar esse ponto é o verdadeiro sentido da vida espiritual. A eternidade dentro do ser não é uma promessa futura, é uma realidade presente. É o estado em que a alma reconhece que sempre existiu e sempre existirá, mesmo que as formas mudem. O corpo nasce e se desfaz, mas o que o anima permanece. Essa compreensão dissolve o medo, porque aquele que sabe que é eterno não teme a morte, nem o tempo, nem o desconhecido. Ele entende que tudo o que passa é apenas transformação daquilo que permanece.
A mente cartesiana busca permanência no mundo externo, mas tudo o que é externo está sujeito à mudança. Somente quando ela volta-se para dentro, percebe o inalterável. É nesse instante que o homem deixa de medir a vida em anos e passa a senti-la em intensidade. A eternidade é o agora vivido em profundidade, e o agora é o único tempo que realmente existe. Todo o resto é lembrança ou expectativa. A alma que toca a eternidade em si mesma vive com uma serenidade impossível de ser explicada. Ela age com sabedoria porque já não busca garantir nada. Entende que o que é seu, em essência, não pode ser tirado. Essa consciência liberta da necessidade de vencer, de possuir, de controlar. A vida deixa de ser corrida e se torna comunhão. Cada respiração é um reencontro com o infinito. A eternidade dentro do ser é o templo invisível onde Deus repousa. Não há distância entre Criador e criatura, apenas diferentes modos de perceber a mesma presença. O homem desperto vive em duas dimensões ao mesmo tempo, no mundo, mas não preso a ele. Sabe que o tempo é cenário e a alma é o ator eterno. Quando essa verdade é compreendida, o medo se transforma em reverência e a existência em louvor. Tudo o que foi buscado, estudado e vivido converge para um único instante, o reencontro com o eterno. Não há mais perguntas, apenas entendimento. Não há mais luta, apenas presença. É o momento em que o ser humano percebe que o caminho que percorreu jamais o afastou de Deus, apenas o preparou para reconhecê-lo dentro de si. A eternidade, antes vista como destino, revela-se como origem. Tudo começou em Deus e tudo retorna a Ele. O reencontro com o Eterno é a verdadeira iluminação. Não é um acontecimento sobrenatural, mas uma percepção plena. O que muda não é o mundo, é o olhar. O mesmo cenário agora se revela sagrado. As mesmas dores agora se transformam em mestres. A alma desperta compreende que nada foi em vão. Cada queda a conduziu mais fundo ao centro da luz. O sofrimento lapidou o orgulho, a dúvida refinou a fé e o silêncio revelou a verdade. Nesse ponto, o raciocínio e o espírito já não se opõem, caminham em harmonia. A mente se curva diante do mistério e o mistério sorri através da mente. Deus deixa de ser ideia e se torna presença constante. Ele não é mais buscado, é vivido. A oração deixa de pedir e passa a agradecer. O conhecimento deixa de acumular e passa a irradiar. O homem se torna reflexo do divino em forma consciente. O reencontro com o eterno é o retorno ao lar. Não um lugar, mas um estado. O coração repousa, a mente silencia, e o espírito reconhece sua origem luminosa. A morte deixa de ser fim e se torna passagem. O tempo deixa de ser limite e se torna ponte. A fé, agora madura, se transforma em certeza silenciosa. Nada foi perdido, tudo foi compreendido. Este é o ponto em que a jornada termina e recomeça. Termina o caminho da busca, começa o caminho da expressão. O homem que reencontrou o eterno não vive mais tentando provar Deus. Ele o manifesta. Sua vida é testemunho vivo da unidade. E cada palavra, cada gesto e cada respiração são orações sem som. Assim, se cumpre o propósito de toda a alma. Lembrar-se de onde veio, reconhecer o que é e viver em comunhão com o que sempre será. A luz sem fim, o amor sem fronteiras, o Deus vivo habitando o interior de tudo.